Good afternoon, everybody. How are you doing? Well, I'm starting today's class and I'll be going through lesson 5B. Okay, so I'm going to share my screen with you guys so we can go forward. Okay, so last class we worked with can or can't. Yes, and we talked about the X factor and verb phrases. I ask you guys to do this and things that we can do and things you can't do when we talk about abilities. Yes? So this week we are going to pages 38 and 39 and we are going to talk about the grammar present continuous and we are going to learn a little more about verb phrases. Okay? So let's go to the pages. Guys, don't forget that we have this file in Moodle. Okay, you guys can access. Okay, you have the book in PDF. You guys can solve your exercises. And if you have any doubts, you guys can call me in the chat. Ok? In the Moodle. Alright? Então, olha só. É muito importante que se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me procurem no chat. Ok? Ou venham participar das nossas aulas, né? Que seria o interessante, que seria que todos participassem das aulas. Ok? Então, lembrando que a aula passada a gente falou sobre esse vocabulary, que são os verb phrases, que são muito importantes, né? Quando a gente domina verbo, a gente consegue ter um entendimento muito maior da estrutura do inglês, né? Conforme eu falei na aula passada. E aí a gente trabalhou a parte gramatical, can ou can't, a teacher explicou. E aí eu gostaria que vocês tivessem finalizado essa parte, ok? A teacher, então, agora está entrando na 5B, ok? Talking about love your neighbors. Guys, but do you know what is a neighbor? What is neighbor? Neighbors are the people next door, ok? São os nossos vizinhos, ok? So sometimes the relationship between neighbors can be a little bit complicated. Yes, living it's very difficult. Sometimes they are silent, sometimes they are noisy, and then these kind of conversation starts to happen. Like, what are they doing? They're having a party. Nossa, agora party mais ainda. Não pode ter, né, gente? Se a gente parar para pensar agora, festa realmente não pode ter. E se tá acontecendo, aí é motivo para maiores problemas, né? Então, olha só. A gente vai falar então sobre noisy neighbors. Então, vizinhos barulhentos, ok? Do you have noisy neighbors? We are going to then check on the vocabulary speaking. Okay, read the article about neighbors, then listen to 8 sounds and write A to H in the boxes. Ok? Então vamos lá, ó. A teacher vai fazer junto com vocês essa lesson, porque é bem interessante, ok? Então, a gente vai ler aqui o article, ele pede para que a gente leia, read the article, then listen to the 8 sounds. E aí vocês vão checar aqui nessas boxes. Sometimes it is difficult to love your neighbors, especially when they make a lot of noise. These are some things people do that cause problems in the UK, not in order. Guys, UK, United Kingdom, okay? So let's see. This is the top list of noisy neighbors. Their babies cry. Yeah. So let's see. Cry. What is crying? Is chorar, right? The dogs bark. So bark is latir. Then you have they talk loudly or argue a lot. So guys, talk loudly would be the same as saying
talk, speak, make conversation. In a high volume, okay? On a high volume. All right. So guys, argue a lot. Argue. In Portuguese, we say when couples they start a fight, they discuss. Yes, you don't discuss, they argue, they fight. Ok? Então, é discussão, discutir com alguém, né? Então, argue não é um jeito muito educado de fazer uma discussão, de debater algo, ok? Essa é a ideia. They have noisy parties. Have, another very important verb. Ter, nem sempre é ter no sentido de adquirir alguma coisa, de possuir alguma coisa. Muitas vezes o have é você proporcionar, né? Então, por exemplo, o have ele tem várias vertentes. Eu posso ter no sentido de I have this pen, but I have breakfast. Então, também é utilizado para refeições, né? Então, have breakfast, have lunch, have dinner. Um outro uso seria isso, have noisy parties, quando você tem aquele momento, você proporciona esse momento, ok? Their children shout all the time, ok? Aqui o meu T tá meio esquisito. Então, guys, shout é gritar, no sentido de you know, this thing. Então, isso é shout. Shout, gritar. Shout, scream, ok? They have the TV on very loud. Então, the volume TV like super loud. They play loud music, guitars and all, and they play musical instruments, ok? Então, o que que vocês teriam que fazer aqui, pessoal? Para a compreensão do texto de vocês, vocês vão olhar as figuras aqui, ó, que nós temos. Deixa eu publicar aqui. Isso, tirar esse comment daqui, ok. Então, olha só. Qual picture daqui, sorry guys, qual picture daqui do livro que corresponde às frases aqui do lado, ok? É isso que vocês têm que fazer, alright? Vocês vão combinar, então, as pictures com as phrases. Agora, com o entendimento, vai ficar tranquilo, né? Which do you think are the top three in the UK? From these problems here that we talked, what are the top three in your opinion? Okay. Which do you think are the top three in your country, in Brazil? So if we think about Brazil, these problems here, if you guys had to create a list on this, like, okay, top one would be loud music, top one would be have noisy parties, yeah? So what you guys are going to do, to get to know these three here, you have to do the questionnaire, okay? Like, are your neighbors noisy? Are you a noisy neighbor, which is different, okay? So if your neighbors are noisy, if you have noisy neighbors, or if you are a noisy neighbor, okay? So let's see. Take the quiz and find out, all right? So do you live in a house or a flat? Live, o que seria o live aqui? Live seria morar. Live. Okay, where is it? Live. Morar. Viver, né? What else? Do you have neighbors upstairs, downstairs, or next door? Ok? Então, olha só, muito interessante essa figura aqui, ó.
These people here have neighbors next doors, look, downstairs, and upstairs, and they can't sleep. Okay, it's like very hard for them to sleep. All right, so are your neighbors very noisy, quite noisy, or not very noisy? E tem gente também, tem aquelas crianças que sai pisando duro, né? Se você mora no apartamento, e aí no apartamento de cima tem uma criança que sai correndo, assim, ou alguém que pisa muito forte com o calcanhar, make a big noise, a very loud noise, né? Então seria o quê? Quite noisy, not very noisy. Which option would you choose? Do you think it's more appropriate for your case, okay? Number 4, which of the things in A do they do? Ok? Do they make any other noises? Então, aqui está se referindo ao exercício A do primeiro, tá bom? Então, qual das coisas, which of the things in A do they do? Daquelas coisas que foram colocadas ali, quais dessas os seus vizinhos fazem? Ok? Do they make any other noises? Eles fazem outros tipos de barulho? Se sim, que tipo de barulho? Tá bom? É legal colocar aqui. And number 5, are you noisy neighbor? Which of the things in A do you or your family do? Então, daqueles problemas listados ali no exercício A, quais são os barulhos ou as coisas que a sua família faz ou você faz? Né? Porque a gente também tem que ser honesto. Temos que pensar e refletir sobre as nossas atitudes na coletividade, né? Então vamos lá, gente. Esse é o quiz, eu achei muito legal. Esse quiz aqui ele tá disponível para vocês, lógico, nos livros de vocês, ok? Mas aí eu vou colocar uma perguntinha lá pra gente, eu vou abrir um fórum sobre esse tema e eu gostaria que vocês respondessem, ok? Lógico, depois de refletirem bastante aí sobre o tema, tá bom? Guys, então olha só, a parte gramatical que a gente está entrando, a gente está entrando sobre present continuous, ok? Então, olha só. Look at the picture of the flats. Why do you think the couple, o casal, em flat 5 can't sleep? Nossa, a teacher já deu spoiler antes, né? Então, they can't sleep because their neighbors are crazy. Então, olha só. What we are going to do? We are going to listen and see what is the problem, ok? Então vamos lá, a teacher precisa aqui encontrar o áudio para que vocês escutem. Aham, vamos lá. Vocês também conseguem acessar esse áudio, gente, pelo código que vocês têm do livro, tá bom? É só acessar com aquele Student Code no site da Oxford, vocês conseguem baixar todos os áudios do livro, tá? Atrás do livro você tem todas as instruções de como conseguir áudio, exercícios extras, ok? É bem legal. Deixa eu ver se eu consigo aparecer. Let me see. Just be patient, ok? Just a little bit patient. Eu preciso parar de compartilhar e compartilhar novamente, porque eu tenho que incluir áudio no sistema. Então, vamos lá. Ok, tree number 3. Okay, let's see. Found it. There you go. Two point 3. 1. TV. Watch TV. Não é esse não, teacher. Tá doida? Não, tá na 2. E a gente tá na 5 already. Não, eu abri o áudio errado.
Well, let's see. Ok. Bom, gente, se eu não conseguir passar para vocês agora esse áudio, eu já vou colocar então ali no Moodle para vocês, ok? Eu acho que vai ser mais tranquilo que vocês façam isso, continue assistindo a aula, claro, e aí a gente escuta depois. Poxa, mas era para ter, né, o áudio aqui. Bom, só um minuto. Então vamos lá, vamos continuar aqui a aula, aí depois eu passo para vocês o áudio, ok? Então, olha só. Listen again and complete the dialogues with the verb form from the list. Ok? Let me see. Ah, não. Vai dar certinho sim. Só um minutinho, pessoal. Consegui acertar aqui e achar o áudio. Isso aqui está me machucando no momento. Ok. Aqui, consegui. Guys, olha só. Vou até compartilhar a tela com vocês. Porque é importante que vocês vejam. Não, não é isso que eu quero. É esse aqui, ó. Tá vendo esse site aqui, ó? Então não é difícil de entrar, então é só vocês colocarem aqui. Eu vou até compartilhar. Não. Ai, meu Deus, por que que isso faz isso comigo? Não é isso que eu quero isso. Pronto, agora vai. É muito sensível às vezes isso, meu Deus. Então, olha só, aqui a gente tem, ó, https, né, ó, elt.op.com, student. Então, eu vou colocar isso aqui no, esse endereço, esse link lá no nosso site, para que vocês consigam acessar, tá? Toda essa parte, toda essa mídia que nós temos do English File ali no Moodle, ok? Então aqui nós temos, ó, todos os áudios do Student Book, áudios de um workbook que vocês não têm workbook, mas eu tenho e muitas vezes eu uso livros, né, exercícios desse livro. Aqui nós temos o Practical English, que a teacher vai mostrar para vocês. Nós vamos fazer o próximo, né? Que tem um vídeo, é uma video lesson. Tem short films e In the Street, ok? Então, que são downloads que estão livres para todos vocês, alright? Aqui temos exercícios de grammar. Se você clica aqui, tem grammar. Tem aqui, ó, desde o início, desde a da primeira unidade, de todas as lessons. Nós temos 12 unidades. Nós estamos aqui na File 5. Ao clicar aqui, você terá acesso a esses exercises, ó, Lesson A, can, can't, B, Present Continuous, e C, Present Simple or Present Continuous, o uso de cada um deles, né? Web links, vocabulary, pronunciation. Então, assim, tem uma gama muito grande aqui de material para vocês cada vez mais aprenderem, né? Dar um boot aí no inglês de vocês. Alright, so let's see, guys. Aha, now I have it. Files 5 to 6. And then we can listen. Ok, ok, ok. Deixa eu ver colocar aqui em slides. Here. Okay.
So let's see. I want track 30, I guess. So let's see. Agora acho que vai ser esse mesmo. Oh, that's not easy, huh? So guys, what you are supposed to do, okay? You have to listen and you have to complete with the verbs here from the list, ok? So, já fizemos entendimento de cada um deles, né? E aqui nós temos arguing, crying, doing, getting, going, happening. Happen, acontecer. Happening, acontecendo. Having, saying, que é o que? Dizer, no caso aqui, dizendo. E shouting, gritando, ó, utilizando two times, ok? So you have to listen and complete with the words, ok? Depois a teacher já posta o answer key, ok? Aqui na letter C, guys, eles pedem o seguinte. They, nanana, having a party in number 8, ok? Nanana, they arguing? No, they nanana arguing. They are saying goodbye, ok? Então, assim, ó, vou pegar aqui um exercise sobre isso e a gente pode completar, ok? Let's listen to one more time and then we can complete. Okay, so the best answer here would be having, right? Okay. That's what I want. I just want to make a comment. So, having is the best answer. Okay? Aí depois, number 2. Ah, okay. So, the next one is who is shouting? People in the street from the party. What's happening?
Are they shouting? I can't hear. Are they arguing? Are they arguing? Um, no, they aren't. They are saying goodbye. Okay. And then finally, we have the end of the night. Okay, so, oh no, now the baby next door is crying. What's the time? It's 5 o'clock. What are you doing? Where are you going? I'm getting up. Ok? Então, gente, assim, o objetivo desse listening, de todo esse contexto, de toda essa contextualização aqui, é mostrar para vocês quando alguma coisa está acontecendo no momento, né, naquele momento específico, a gente utiliza essa estrutura, que a gente chama de present progressive, ok? Ou present continuous. Por que que a gente chama de present continuous? Vou aqui colocar para vocês nesse bloco de notas, ó. Como vocês podem ver, eu estava dando outra aula agora. Então, vamos lá, ó. Board aqui, ó. A teacher copiou aqui os verbos que nós usamos, né? Então, olha só. Having, shouting, happening, shouting again, arguing, saying, crying, doing, and getting. Guys, esses verbs, eles estão todos acompanhados de ing, desse particle aqui, ó. Ok? Esse ing, ele me dá a ideia de que algo está acontecendo, está em andamento, ok? Mas para que isso tenha sentido, para que isso faça algum sentido, eu tenho que, na minha frase, na minha affirmative, eu preciso sempre de um sujeito. Conforme a teacher falou na última aula, né, e nas aulas anteriores, já não é uma novidade para vocês, que a estrutura do inglês, da frase no inglês, ela é uma sequência lógica, né? Então, ela tem primeiro um sujeito, depois um verbo e depois um complemento. Isso é uma estrutura da afirmativa. Então, aqui, se eu estou colocando I, por exemplo, vamos pegar um verbo aqui, ó. Vou pegar o doing, tá? Então, I doing. E aí, o complemento é tudo que vem depois do verbo. Então, assim, eu estou fazendo a tarefa. Então, como que eu digo tarefa? Ah, teacher, the homework. Ok. Então, I'm doing the homework. Só que, se eu olhar essa frase aqui, ó, I doing the homework, é eu fazendo tarefa. Está faltando algo aqui, né? Porque nesse momento que eu digo eu estou fazendo tarefa, ele está, ela está, existe um verbo específico para isso, que é o verbo to be. Então, para I, como que eu digo eu estou? Eu digo I am doing the homework. Teacher, posso usar contraction? Pode. Então, contraction de I am é
I'm doing the homework. Ok? Então, o present continuous, guys, ele se forma justamente dessa maneira. Ele precisa de um subject, que é o sujeito, plus the verb to be, ó, verb be, ok? In the present, tá? No presente, porque aqui se trata do present continuous, ok? Plus a verb, one action verb, né? Que a gente tá falando, por isso que a gente tá trabalhando tanto com verb phrases, ok? Um action verb acompanhado do ing, do particle ing. E depois disso, claro, precisa ter o complement. O complemento da frase, que é tudo aquilo que complementa e que dá sentido para o restante da frase. Ok? Tá, teacher, legal. E como é que ficaria a minha negativa nesse caso, ok? Então, olha só, quando a gente fala sobre negative statements in the present continuous, we use like this, ok? Eu simplesmente faço a negativa no verb to be. Então, qual que seria a negativa do I am? Nesse caso, seria o I am not, ok? E aí, eu posso utilizar a contração disso? Claro que eu posso, né? Eu posso dizer I'm not, ok? Não posso dizer I ain't, alright? Então, vamos lá, ó. I'm not doing the homework. Mesma estrutura da affirmative, porém com o verb to be no presente na negativa, ok? Esse, mano. Então, olha só, tá aqui, ó. Ok, in the present, in the negative form. Ok? Guys, e como que eu faria uma question? Como que eu faria uma interrogative? Ok? A interrogative eu faria com o verbo to be na frente. Então, ao invés de perguntar assim, você está fazendo a tarefa? O que que vai para frente numa pergunta? Toda pergunta que tiver o verbo to be, toda pergunta que tem o verbo to be vai para frente. E aí se torna a minha questão. Então, aqui nesse caso, como eu estou respondendo I am not ou I am, eu vou fazer uma pergunta dessa forma, tá? Mas vai ficar esquisita no contexto. Descontextualizada fica esquisita. Tipo, eu estou fazendo a tarefa, parece que eu sou louca, né? Então, vamos lá, ó. Am I doing the homework? Ok? Eu só coloco o verbo to be aqui na frente. Simples assim, eu só faço essa inversão aqui, ó. Verb to be in the present. Aqui, ó. Plus the subject. Plus the action verb. E the complement, não esquecendo do question mark. Ok? Gente, aqui que eu estou passando para vocês é a estrutura, sim, mais, né, pura, para vocês entenderem como é a formação do present continuous, ok? E quais situações que eu utilizo o present continuous? Alright, I use the present continuous. Vou colocar we use the present continuous to talk about things that are happening. Ó, o happening de novo aqui, ó, que estão acontecendo. That are happening in the moment. That we are speaking. Ok? Tá, quais são as expressões que a gente utiliza, que são signal words, que eu digo, né? São as palavras que são características desse tempo verbal, ok? Então, quais são as signal words do present continuous? Agora, né? Now,
In the moment, in this moment. Ok? Então, assim, se eu perguntar para vocês da seguinte forma, essa pergunta aqui, ó. Are you understanding the topic of this lesson? You have two possibilities. Yes, I am understanding the topic of this lesson. Or no, a negativa, né? No, I am not. I am not o quê? Understanding the topic of this lesson. Okay? Guys, so far so good? Ok, great. Então, olha só, essa aqui é a ideia, ok? Então, quando a gente fala assim, ó, complete the sentences com they, eu preciso responder aqui o meu verbo to be para they. Qual seria o verbo to be para they? Qual que é a conjugação? Eu falo they am, they is ou they are? I say they are having a party number 8, ok? Embaixo, não, they arguing. Aí eu vou usar o que? O are they arguing? No, they aren't. Ok? Nesse momento, eu preciso dominar bem a questão do verbo to be. Quem tiver dúvida, a teacher pode tirar dúvidas ali aqui na aula, ok? Então, olha só, pode também perguntar no chat, não tem problema nenhum. Então, read the rule and circle the right word, ok? We use the present continuous, ó. Be plus verb plus ing to talk about something that is happening now or every day, né? Então, a gente acabou de ver que a signal word do present continuous é o now, ok? Now, agora, coisas que estão acontecendo nesse momento, alright? Então, é isso. Difficult? Ok. Então, olha só, para further practice, para que vocês pratiquem mais ainda, entendam melhor e se desafiem mais em relação à gramática, façam aqui a página 132 para praticar, ok? E aí, a teacher vai postar o restante aqui do listen. Ok, listen to the sound, what's happening, write 6 sentences about it. Isso aqui é um exercício muito legal para vocês trabalharem, né? Mas assim, o que eu gostaria que vocês realmente trabalhassem nessa, como exercício da aula, seria o listening aqui, ok? Seria essa parte aqui do listening que eu vou postar para vocês, ali como um quiz. Eu gostaria que vocês fizessem, então, até semana que vem, tá bom? Até a próxima aula para a gente corrigir na aula que vem. Combinado? E aí a gente já inicia a Lesson 5C, que tem a ver, ó. A Lesson 5C é o Present Simple or Present Continuous, né? Então, qual das duas aqui, qual que é a diferença entre um e qual a diferença entre outra, ok? Então, olha só, look at the photo and read about Rebecca Flint, then listen to her talking about noise rules where she lives. Does she think they are a good thing or a bad thing? Então, aqui a gente está falando já não mais na Inglaterra, a gente está falando da Switzerland, ok? Switzerland na Suíça. E The Sound of Silence, ok? Então, talvez eles tenham uma regra um pouco mais específica. Escutar de novo e completar as frases, ok? The more, não se esqueçam, the more you listen, the better you get, ok?
Guys, espero que vocês tenham gostado, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, vocês me falem, ok? Vejo vocês então na aula que vem. Bye, guys!